A era dos juízes de Israel se dá logo após a morte de Josué. O fato do povo não ter uma liderança centrada em alguém e não ter compreendido que Deus e seus mandamentos deveriam ser o caminho a ser seguido, constantemente foram acometidos de ataques inimigos, devido à idolatria e afastamento dos caminhos do Senhor. Deus levantou então juízes que pudessem liderar e libertar o povo da opressão dos outros povos, mas logo voltavam aos seus pecados e práticas idólatras. Gideão era da tribo de Manassés e viveu debaixo da opressão dos midianitas, os quais saqueavam e maltratavam o povo de Israel. Isso durou por 7 anos. Os midianitas também eram descendentes de Abraão, do seu casamento com Quetura, logo após a morte de Sara. Nosso Deus é pessoal. Ele fez questão de visitar o seu povo. Anjo do Senhor com letra maiúscula quer dizer que era o próprio Deus que havia visitado Gideão. O mesmo aconteceu com Jacó, quando lutou com Deus, com Abraão, quando este recebeu a ordem de não tocar em Isaque, quando este estava amarrado e pronto para ser sacrificado. O próprio Deus se sentou em uma árvore do terreno do pai de Gideão para encontrar e chamá-lo para sua missão. Muitas vezes as árvores eram usadas para práticas pecaminosas e idolatria. Gideão estava no local errado para a tarefa que estava executando. O lagar é para pisar uvas para a produção de vinho, e não para malhar o trigo. O trigo deveria ser malhado em lugar aberto e ventilado para o vento fazer o processo de separação por ventilação. Quantas vezes estamos fazendo o que é certo, mas no lugar errado? Quantas vezes o medo e a incerteza nos paralisam e nos fazem esconder? Nosso Deus nos chama para participar dos seus planos. Deus encontra Gideão onde ele estava, nas condições em que ele se encontrava, com os recursos que ele tinha e com a motivação que ele possuía, que era praticamente nula, inexistente. O escolhido não acredita e argumenta contra o Senhor. Pede razões, estatísticas favoráveis. Mostra o quadro atual como se Deus não soubesse e como se fosse impossível de reverter. Ele não apenas argumenta, mas ataca a Deus com sua incredulidade e não se lembra do porquê o povo estava naquela situação, que era por causa de seus pecados contra o Senhor e do abandono às suas leis. Qualquer semelhança conosco não é mera coincidência. Deus tem todo o poder e não abandona suas promessas. Deus não responde Gideão com ira, mas com sua fidelidade e graça. Ele encoraja e mostra que o principal recurso já está disponível para a realização da missão. Gideão tinha algo que Deus usaria para libertar o povo e glorificar o nome do Senhor. Qual característica Deus te deu que pode ser usada como uma ferramenta fantástica para o alcance das nações? Gideão era forte. Deus disse: vai na tua força. Outros são corajosos como Josué, obedientes como Moisés, fiéis como Davi, bons administradores como José, líderes como Pedro, estratégicos como Paulo. Mesmo que Gideão afronta novamente a Deus com sua incredulidade, Deus não leva isso em consideração. A lamúria e razões carnais como hierarquia, costumes locais e feridas familiares não são coisas que possam limitar o nosso Deus. O Senhor não leva em conta nossa miséria. Quando Ele quer nos usar para glorificar seu nome e fazer as nações cientes do seu imenso poder, Ele simplesmente o faz. Em nossa vida, assim como a de muitos homens que foram usados por Deus na história, está cheia de mazelas ou limitações. Gagueira, pouca ou muita idade, falta de recursos, prisões, injustiças, invejas, gigantes, exércitos, mares, desertos, nada disso intimida o nosso Deus. Quando Ele quer agir em favor do seu povo, acredite, Ele vai fazer como Ele planejou. Ele pode e vai usar nossa vida, Ele há de usar a igreja para fazer seu plano se concretizar. Amém.